Tempestade em Guerra apresentará o conflito da Segunda Guerra Mundial em sua segunda parte. A campanha sobre os países neutros da Bélgica e da Holanda. Por que os planos de invasão foram alterados? E como esses países neutros se portaram diante de uma invasão germânica em massa? Isso e muito mais é o que você verá agora comigo, na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em 20 de novembro de 1939, foi expedida a Diretiva número 8 para orientação de guerra, formando a manutenção do estado de alerta, de modo a buscar vantagem em relação às condições do tempo e delineando os planos para a destruição da Holanda e da Bélgica. Hitler tinha como objetivo encorajar seus generais a grandes feitos. Então ele convocou uma reunião com seus generais, comandantes e membros do Estado-Maior no dia 23 de novembro, ao meio-dia. As palavras do Führer foram as seguintes: o objetivo desta conferência é dar uma ideia dos inúmeros pensamentos que me governam, em face dos futuros acontecimentos e informar minhas decisões. Para William Shirer, que é o autor desse livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, o passado, o presente e o futuro dominavam-lhe o espírito. Ou seja, a Alemanha estava remontando o seu Império Prussiano. Hitler continuou dizendo: tive a intuição clara do provável curso da história. Essa fala remonta às suas primeiras lutas e à vontade firme de tomar decisões brutais. Quanto a este último fator, devo citar, com toda a modéstia, minha própria pessoa como sendo insubstituível. Nenhum militar ou civil poderá substituir-me. Poderão repetir-se as tentativas de assassinato. Estou convencido da força de meu intelecto e de minhas decisões. Ninguém jamais realizou o que tem realizado. Conduzi o povo alemão a grandes alturas, mesmo que o mundo agora nos odeie. O destino do Reich dependerá somente de mim. Agirei de acordo com isso. É importante observar outro argumento que o Führer exclamou: minha decisão é imutável. Atacarei a França e a Inglaterra no momento mais favorável e o mais breve possível. A quebra da neutralidade da Bélgica e da Holanda não tem importância. Ninguém questionará isso quando tivermos triunfado. Não vamos justificar a quebra de neutralidade com a mesma tolice que se fez em 1914. Às 18 horas do mesmo dia, o Führer mandou chamar novamente o general Blauhit e o general Halder. Halder esperou no lado de fora da sala. Hitler disse que o alto comando do exército da Wehrmacht estava muito pessimista quanto à guerra. Blauhit, segundo seu relato no tribunal de Nuremberg, havia dito que apresentou sua resignação, mas Hitler rejeitou-a, lembrando rispidez. Blauhit disse que eu tinha de cumprir meu dever e minhas obrigações como qualquer outro soldado. Halder também exclamou suas palavras: dia de crise. Em 27 de dezembro, Hitler havia protelado o ataque a esses lugares e disse, pelo menos por uma quinzena. Em 10 de janeiro, ordenou que fosse baseado definitivamente para 17 de janeiro e afirmou: 15 minutos antes do levantar do sol, 8 horas e 16 segundos. A Luftwaffe deveria começar o ataque em 14 de janeiro, 3 dias antes. A tarefa seria destruir os aeródromos inimigos na França, mas não na Bélgica e Holanda. Para o Führer, os dois países neutros teriam seu destino selado, mas não naquele momento. Em 13 de janeiro de 1940, foi adiado mais uma vez devido à meteorologia. Os documentos da Oberkommando der Wehrmacht, ou Estado-Maior da Wehrmacht, estavam sendo guardados com silêncio até o dia 7 de maio. O tempo foi determinante para as mudanças dos planos de invasão, como houve no dia 13 de janeiro. Outra situação que fez com que houvesse mudanças foram os planos de uma infeliz aterrissagem de um avião alemão muito especial na Bélgica, no dia 10 de janeiro. Sabia-se que havia uma oportunidade no norte, ou seja,
nos países nórdicos da Noruega e Dinamarca, que falaremos no próximo capítulo, já que a Suécia era neutra em relação à Alemanha. No dia 10 de janeiro, Adolf Hitler havia ordenado o ataque para o dia 17. Nesse dia, o avião militar citado anteriormente, que é de Münster para a Colônia, perdeu-se nas nuvens e fez uma parada na Bélgica, na cidade de Michelin-sur-Meuse. Nesse avião estava o Major Helmut Heimberger, um importante oficial do Estado-Maior da Luftwaffe. Na pasta dele havia documentos sobre os planos para a invasão que estavam completos, e com uns mapas também. Quando os militares belgas haviam chegado, Heimberger correu para o matagal, acendeu uma fogueira e queimou os documentos. Os belgas apagaram fogo e salvaram o que havia restado. Quando o oficial da Luftwaffe foi levado para um alojamento nas proximidades, Heimberger, num gesto ágil, tirou os documentos pegos pelos belgas, que estavam em parte queimados, que estavam sob a mesa, e atirou em um grande fogareiro aceso. Heimberger comunicou ao quartel-general da Luftwaffe em Berlim, pela sua embaixada em Bruxelas, que conseguiu queimar os documentos, reduzindo-os a insignificantes fragmentos do tamanho da palma da mão, afirmou o oficial da Luftwaffe. Todavia, foi uma grande consternação nos altos meios militares. Yoda, chefe do alto comando da Wehrmacht, disse ao Führer que talvez o inimigo soubesse, ou talvez não. Yoda mostrou-se pensativo no primeiro momento, porém preocupado depois e disse: se o inimigo se achar na posse de todos os documentos, tinha relatado em seu diário no dia 12 de janeiro, depois de avistar Hitler, ele exclamou: a situação é catastrófica. Naquela mesma noite, Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores do Reich, enviou um telegrama urgente à embaixada alemã em Bruxelas, pedindo um relatório imediato sobre a suposta destruição da bagagem do mensageiro especial. Na manhã do dia 13, o diário de Yoda revelou a conferência de Goering com o seu adido da aeronáutica, em Bruxelas, que voltou às pressas para Berlim, e com os principais dirigentes da Luftwaffe. Yoda havia dito: resultado dada, como certa, a queima da pasta do mensageiro. Às 13 horas da tarde, diz a anotação. Ordem do general Halder por telefone: cessar todos os movimentos. Naquele mesmo dia, o embaixador alemão em Bruxelas informou urgentemente a Berlim sobre significativos movimentos de tropas belgas, como resultado nas notícias preocupantes recebidas pelo Estado-Maior-Geral belga. No dia seguinte, o embaixador germânico expediu outra mensagem urgente a Berlim. Os belgas estavam determinados à fase D, o próximo até o último passo de mobilização e convocação de duas novas classes. Para esse país neutro, a razão era notícias de movimentos de tropas alemãs nas fronteiras belgas e holandesas, e o conteúdo da mala, em parte não queimado, encontrado em poder do oficial da Força Aérea Alemã. Ao anoitecer do dia 15 de janeiro, surgiram dúvidas no espírito dos chefes militares em Berlim, em relação ao Major Heimberger, se de fato ele realmente destruiu os documentos incriminadores como ele alegou. Presumivelmente foram queimados, observou Yoda, após outra conferência sobre a questão. No dia 17 de janeiro, o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Paul-Henri Spaak, mandou chamar o embaixador alemão e disse-lhe, expressamente, conforme este último informou prontamente a Berlim o seguinte: o avião fizeram uma aterrissagem de emergência em 10 de janeiro, colocando em mãos dos belgas um documento da mais extraordinária e da mais grave natureza, o qual continha provas evidentes da intenção de um ataque. Não se tratava de mero plano de operações, mas de uma ordem de ataque elaborada com todos os detalhes, na qual ficara para se inserir apenas a data. Os alemães jamais tiveram certeza de que se tratava ou não de um blefe do ministro Spaak. O Estado-Maior-Geral da Inglaterra e da França receberam uma cópia do plano alemão. Houve a tendência de considerar os documentos como algo forjado. Para Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico da época, houve uma oposição forte àquela interpretação.
lamentando que nada tivesse sido feito em relação àquela grave advertência. A certeza é que no dia 13 de janeiro Führer alterou o dia de ataque na primavera, quando surgiu a questão. Todo o plano estratégico estava fundamentalmente modificado. No alvorecer da primavera, dia 10 de maio de 1940, o embaixador da Bélgica e o ministro da Holanda foram chamados a Wilhelmstrasse, onde Ribbentrop os avisou de que as tropas alemãs entrariam em seus países para salvaguardar-lhe a neutralidade contra um iminente ataque dos exércitos anglo-franceses. Foi dado um ultimato aos dois governos para providenciarem no sentido de não oferecerem resistência. Caso resistissem, seriam esmagados por todos os meios e a responsabilidade pelo derramamento de sangue seria dos governos reais dos dois países neutros. Em Bruxelas e em Haia, os emissários alemães encaminharam-se aos ministérios das relações exteriores com mensagens idênticas. Em Bruxelas, os bombardeiros da Luftwaffe estavam arranhando os céus e soltando suas bombas. Bülow Schwantner, embaixador alemão, começava a tirar do bolso um papel. Assim que entrou no gabinete do ministro, Paul-Henri Spaak acabou parando-o, e Spaak proferiu essas palavras. Desculpe-me, senhor embaixador. Sou eu quem fala primeiro. O exército alemão acaba de atacar nosso país. É a segunda vez em 25 anos que a Alemanha comete uma agressão criminosa contra uma Bélgica neutra e leal. O que está acontecendo talvez seja até mais odioso que a agressão de 1914. Nenhum ultimato, nenhuma nota, nenhum protesto, de qualquer espécie, foram apresentados ao governo belga. Só com esse ataque veio a Bélgica saber que a Alemanha violou as garantias dadas e continuou. O Reich alemão será responsabilizado perante a história. A Bélgica está decidida a defender-se. Após isso, o diplomata começou a ler o ultimato formal da Alemanha, mas Spaak o impediu novamente e disse: entregue-me o documento, gostaria de poupar-lhe de uma tarefa dolorosa. Há uma nota em 23 de maio de 1939, na qual Führer disse a seus generais: deviam ser ocupadas as bases aéreas da Holanda e da Bélgica por forças armadas imediatamente. Deviam-se ignorar declarações sobre neutralidade. Nesse período, a guerra ainda não havia começado, porém seus planos estavam definidos. Após o término da campanha da Polônia, no dia 6 de outubro, no dia seguinte, o general von Brauchit aconselhou os comandantes do grupo de seu exército à solicitação do Führer. Disse o general que fizessem todos os preparativos para a invasão imediata dos territórios holandês e belga, se a situação exigir. 2 dias depois, Hitler ordenou a diretiva número 6. Cumpre fazerem preparativos para uma operação de ataque através de Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Esse ataque deve ser executado o mais breve e o mais poderosamente possível. O objetivo desse ataque é adquirir na Holanda, na Bélgica e no norte da França uma área tão grande quanto possível. Os Estados-Maiores Gerais desses dois países souberam, por serviços secretos, que os alemães concentravam cerca de 50 divisões em suas fronteiras. Sabe-se que o plano de ataque pela Alemanha havia sido modificado, depois que houve problemas em relação ao que aconteceu ao Major Heimberger. E como os alemães já imaginavam, o documento de invasão estaria na mão dos franceses e na mão dos ingleses, em janeiro. O Fallgeber, ou Caso Amarelo, havia sido preparado às pressas, em outubro de 1939, pela Oberkommando, sob a pressão de Hitler para desencadear a ofensiva no Ocidente, em meados de novembro. O plano consistia na investida no flanco direito através da Bélgica e norte da França, com o fim de ocupar os portos do canal. Outra estratégia foi a continuação de um grande movimento circular que levaria a ala direita dos exércitos alemães através da Bélgica e norte da França e para o outro lado do Sena, após o que eles virariam para leste, abaixo de Paris, e encurralariam as remanescentes forças francesas. No fim de novembro, os aliados incluíram um esquema para lançar o 7º Exército do general Henri Giraud rumo à costa do Canal.
a fim de auxiliar os holandeses ao norte da Antuérpia. Isso para evitar que a Holanda também fosse atacada. Assim, a tentativa alemã de avançar através da Bélgica, e talvez na Holanda, de serem flanqueados na linha Maginot. Toda a força expedicionária britânica, além do exército francês e, claro, das 22 divisões belgas e 10 divisões holandesas, eram uma força proporcional ao exército alemão, como havia de fato acontecido. Para evitar esse ataque maciço dos aliados e pegar os anglo-franceses de surpresa, que aparece uma figura emblemática entre os generais alemães. Seu nome é o general Erich von Manstein, chefe do Estado-Maior do Grupo A dos Exércitos de Rundstedt, na frente ocidental, e propôs uma mudança radical no Fall Gelber. Manstein era habilidoso e engenhoso oficial do Estado-Maior, de categoria relativamente menor, mas durante o inverno conseguiu propor uma ousada ideia ao Führer, apesar de a oposição que ofereceram a Brauchitsch, Halder e um relativo número de generais. A proposta de Manstein consistia em um assalto principal que fosse projetado no centro, pelas Ardenas, com uma maciça força blindada, que cruzaria depois o Mosa, bem ao norte de Sedan, e irrompendo em campo aberto, precipitar-se-ia depois ao canal, em Abbeville. Hitler mostrou-se atraído pela ideia, já que gostava de soluções ousadas e até mesmo imprudentes. Houve receio por parte de Rundstedt, que era contra, por motivos de dar tamanha responsabilidade ao Grupo A na ofensiva. Em 24 de janeiro de 1940, foi adotada uma nova diretiva na OKW, ou Oberkommando, dizendo que os generais foram instruídos a desdobrarem suas tropas, no dia 7 de março, um plano para a conquista da Bélgica. Havia sido riscado do Fall Gelber em uma revisão feita no dia 29 de outubro de 1939. Porém, foi restabelecido no dia 29 de outubro de 1939 e restabelecido em 14 de novembro a pedidos da Luftwaffe, o qual desejava os aeródromos para atacar a Inglaterra posteriormente, e se ofereceu para fornecer uma grande leva de tropas aerotransportadas para essa pequena e complicada operação. Em maio, começou a campanha da Bélgica e da Holanda, e claro, da França, que abordaremos algumas coisas. Mas falaremos dela depois da campanha da Dinamarca e Noruega. Eram 136 divisões alemãs versus 135 divisões de franceses, britânicos, belgas e holandeses. Os defensores tinham vantagem em relação às vastas fortificações defensivas, como a impenetrável linha Maginot, ao sul, a extensa linha de fortes no centro e os canais fortificados da Holanda ao norte, mas os aliados não os tinham concentrado como os alemães. E foi devido a essa circunstância que os holandeses e os belgas se prejudicaram, por não ter tido anteriormente consultado os aliados em um possível conflito no futuro. A Wehrmacht, em seu todo, tinha um comando unificado, a iniciativa de assalto e uma confiança contagiante. É fato que o alto comando alemão deixou em documentos secretos. Teve momentos de pânico ao aproximar-se do dia do ataque. Hitler também ficou apreensivo. Tanto é que o Führer da Alemanha havia ordenado vários adiamentos. Primeiramente no dia 1º de maio para o dia 5. No dia 3 foi prorrogado para o dia 6. Devido às condições atmosféricas, porém, em parte porque o Ministério das Relações Exteriores não julgasse suficientemente boa e justificação proposta para a violação da neutralidade da Bélgica e da Holanda. No dia 7 de maio foi marcado o dia X e depois para o dia 8 de maio. Yoda anotou em seu diário: o Führer terminou a justificativa para o caso amarelo. Em mais relatos de Yoda encontra-se essas palavras: 7 de maio, a composição ferroviária de Hitler devia partir de Finkenkrug às 4h38. O tempo, porém, permanece incerto e, portanto, a ordem fica anulada. O Führer acha-se bastante agitado acerca dos novos adiamentos, porque existe o perigo de traição. A conferência do emissário belga no Vaticano com Bruxelas permite deduzir que foi cometida uma traição por um personagem alemão que partiu de Berlim para Roma em 29 de abril. 8 de maio.
Notícias alarmantes vindas da Holanda, cancelamento de licenças, retiradas, barricadas, outros métodos de mobilização. O Führer não quer esperar mais. Goering quer que se protele até o dia 10. Pelo menos, o Führer está muito agitado. Consente depois em protelar para o dia 10 de maio, que diz ser contra sua intuição, mas nem um dia mais. 9 de maio. O Führer resolve que o ataque seja efetivamente em 10 de maio. Saída do trem do Führer às 17 horas de Finkenkrüger, depois do relato de que as condições atmosféricas serão favoráveis no dia 10. Deu-se à ocupação o nome de Danzig, às 21 horas. Hitler, acompanhado do general Keitel, Yoda e outros membros do Estado-Maior da Oberkommando, chegou ao quartel-general, que ele deu o nome de Felsennest, ou Ninho da Rocha, nas imediações de Minstein-Eifel, logo ao alvorecer do dia 10 de maio. A 40 quilômetros a oeste, as forças alemãs estavam sendo arremessadas sobre a fronteira belga. Ao longo de uma frente de 182 quilômetros, do Mar do Norte à linha Maginot, as tropas alemãs irromperam pelas fronteiras de Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Para os holandeses, foi uma guerra de 5 dias, e também nesse breve período foi selado o destino da Bélgica. Para os germânicos, tudo decorreu como havia sido planejado, ou até melhor, em conformidade com sua habilidade de desenvolver sua estratégia e tática. Os êxitos conquistados em campo de batalha surpreenderam o Führer alemão. Seus generais ficaram pasmos com a rapidez avassaladora e a extensão de suas próprias vitórias. Quanto aos chefes dos aliados, ficaram à perplexidade pelo desenvolvimento das operações, que foi um completo caos generalizado. Para a conquista da Holanda foi reservada uma divisão de panzers alemães em 5 dias, em grande parte pela Fallschirmjäger, que eram os paraquedistas da Luftwaffe, e tropas descidas de aviões de transporte, por trás das linhas inundadas de água que muitos em Berlim acreditavam que deteriam os alemães em algumas semanas. Aos holandeses ficou clara a agilidade e tenacidade dos alemães, que tiveram que se submeter ao primeiro ataque em grande escala dos paraquedistas alemães. Algo inédito na história para aquele período, considerando que os holandeses não estavam prontos para lidar com tamanho desafio, sendo pegos de surpresa pelos alemães. O objetivo inicial dos alemães era desembarcar uma força massiva pelo ar nos aeródromos próximos a Haia, ocupar imediatamente a capital e capturar a rainha e o governo. Mas em Haia, o plano falhou. Apesar da surpresa a qual os holandeses foram pegos e pela confusão, a infantaria holandesa, apoiada pela artilharia, pôde rechaçar os alemães, no qual foram 2 regimentos dos 3 aeródromos, nos arredores de Haia, na noite do dia 10. Isso salvou a capital e o governo naquele momento, porém imobilizou reservas holandesas que eram imensas e que seriam necessárias em outros lugares. A chave para o plano alemão foi a conquista realizada pela Fallschirmjäger, nas pontes ao sul de Roterdã, sobre Nieuwe-Maas, e as situadas mais ao sudoeste, sobre os 2 estuários do Mosa, em Dordrecht e Moerdijk. Sobre essas pontes estavam o 18º Exército do general Georg von Kistler, que foi mencionado no vídeo anterior ao tema, avançando da fronteira alemã quase 160 quilômetros de distância. Esperava a força o caminho para a fortaleza da Holanda. De nenhum outro modo podia este ponto entrincheirado, que jazia por trás de formidáveis barreiras de água e abrangendo Haia, Amsterdã, Utrecht, Roterdã e Leiden, serem conquistados tão facilmente e com rapidez. As pontes foram conquistadas na manhã do dia 10 de maio pelos paraquedistas alemães, incluindo uma companhia que aterrissou no rio em Roterdã, em antiquados aviões anfíbios, que os surpresos guardas holandeses pudessem destruí-los. Unidades holandesas improvisaram desesperados esforços para expulsarem os alemães e quase conseguiram. Mas o esforço germânico não parou. Estavam fracos, porém havia chegado na manhã do dia 12 de maio a ajuda da única divisão blindada destinada ao general Kistler, a qual esmagou a linha Gräbe-Pil, uma frente fortificada a leste,
fortalecida por certo número de barreiras aquáticas com as quais os holandeses esperavam resistir por vários dias. Havia uma certa expectativa de que os alemães pudessem ser contidos na ponte de Moerdijk pelo 7º Exército do general Giraud, que havia surgido no canal e chegado a Tilburg na tarde de 11 de maio. Mas os franceses, da mesma maneira que os holandeses, sofriam forte pressão. Não possuíam apoio aéreo, forças blindadas e canhões antitanques e antiaéreos, e com isso foram rechaçados para Breda. Isso abriu brecha para a 9ª Divisão Panzer atravessar as pontes de Moerdijk e Dordrecht e chegar na tarde do dia 12 de maio à margem sul de Nieuwemas, oposta a Roterdã, onde a Fallschirmjäger mantinha as pontes. Os tanques, todavia, não conseguiram atravessar as pontes de Roterdã, devido ao fechamento dos holandeses na extremidade norte. Na manhã de 14 de maio, a fortaleza se mantinha de pé, até porque os paraquedistas ao redor de Haia haviam sido capturados ou dispersados em aldeias vizinhas. Roterdã continuava a resistir. No mesmo dia, Hitler expediu a diretiva número 11, que dizia: a força de resistência do exército holandês demonstrou ser mais poderosa do que esperávamos. Considerações de ordem política e militar requerem que essa resistência seja quebrada rapidamente. Hitler ordenou que os destacamentos da Luftwaffe fossem retirados na frente do 6º Exército na Bélgica, a fim de agilizar a rapidez na conquista da fortaleza na Holanda. Assim como Führer, o Reichsmarschall Göring, que era nessa altura Marechal do Reich, a mais alta patente da Luftwaffe, ordenaram explicitamente que se bombardeasse Roterdã. Isso, claro, na mesma proporção de Varsóvia, quanto ao bombardeio maciço. Ainda no dia 14 de maio, um oficial do Estado-Maior alemão do 39º Corpo atravessou a ponte em Roterdã, empunhando uma bandeira branca e exigiu a capitulação da cidade. Preveniu dizendo que se não houvesse capitulação, a cidade seria bombardeada. Nesse momento, processava-se as negociações. Um oficial holandês havia ido ao quartel-general alemão, nas proximidades da ponte, a fim de resolver os detalhes e regressaram com as condições impostas pelos alemães. Surgiu a partir daí bombardeiros que destruíram o centro da cidade. Umas 800 pessoas, quase todas civis, foram abatidas. Muitos milhares de feridos e 78.000 ficaram desabrigadas. Na noite do mesmo dia, a Oberkommando fez um comunicado no rádio dizendo: sob a tremenda impressão dos ataques dos bombardeiros de mergulho e o iminente ataque dos tanques alemães, a cidade de Roterdã capitulou, evitando assim ser destruída. Não somente Roterdã, mas em seguida todas as forças armadas holandesas. A rainha Guilhermina e os membros do governo fugiram para Londres em 2 destroyers britânicos. Ao escurecer do dia 14 de maio, o general Heyt Inkelman, comandante em chefe das forças holandesas, ordenou que as tropas depusessem as armas e às 11 horas do dia seguinte, a capitulação oficial. Depois da capitulação holandesa, chegava a vez da Bélgica, da França e da Força Expedicionária Britânica. No mesmo dia, 14 de maio, por mais que fosse o 5º dia do ataque, foi um dia crucial. Na véspera do ataque, forças blindadas do 3º Reich se estabeleceram em 4 cabeças de ponte, do outro lado das margens muito inclinadas e cobertas de florestas do rio Mosa, de Dinant a Sedan, que no passado foi cenário de rendição de Napoleão III, imperador francês, sobrinho de Napoleão III, a Moltke, general prussiano da época, no ano de 1870, e do fim do Terceiro Império. O centro das linhas aliados foram ameaçados gravemente, e o eixo sobre o qual girara tão rapidamente a flor dos exércitos britânicos e franceses que entraram na Bélgica. No mesmo dia 14, desencadeou a derrocada dos aliados. Um exército de tanques, cujo número, concentração, mobilidade e poder ofensivo em que partira da fronteira alemã, em seu território se estendia até o Reno, em 3 colunas, por uma distância de 160 quilômetros, irrompendo o 9º e o 2º exércitos franceses e dirigiu-se rapidamente para o canal. Na retaguarda
das forças aliadas na Bélgica. Foi uma formidável e assustadora corrida de carros de assalto, precedida por ondas de estucas que enfraqueciam as posições defensivas dos franceses, com grandes levas de engenheiros de combate que lançavam barcos de borracha e erguiam pontes de pontões para a travessia de rios e canais. Cada divisão Panzer dotada de sua artilharia de autopropulsão e uma brigada de infantaria motorizada, e o corpo blindado seguido de perto por divisões de infantaria motorizada para manter as posições abertas pelos tanques. Essa avalanchada de aço e fogo foi imparável aos defensores desnorteados. Em ambos os lados de Dinant, no Mosa, os franceses não conseguiram resistir ao 15º Corpo Blindado do general Hermann Hoff, de cujas divisões uma era comandada por um ousado jovem general brigadeiro, Erwin Rommel. Mais tarde, Rommel será conhecido como a Raposa do Deserto em sua campanha na África. Mas ao sul, ao longo do rio, em Monthermé, a mesma ação estava sendo executada pelo 41º Corpo Blindado, que era composto por 2 divisões de tanques, sob a direção do general Georg Hans Reinhardt. Os 2 primeiros dias tinham dado tudo certo para os aliados, pelo menos é o que eles pensavam. Churchill, que tinha entusiasmo com suas novas responsabilidades como primeiro-ministro, escreveu: até a noite do dia 12, não havia razão para supor que as operações não estivessem correndo bem. O general Gemelin, das forças aliadas, estava muito satisfeito com a situação na véspera. A Malha e a maior parte das forças francesas, o 1º, o 7º e o 9º Exércitos, juntamente com a Força Expedicionária Britânica, formada de 9 divisões sob o comando de Lord Gort, uniu-se aos belgas conforme os planos, numa fortificada linha defensiva que se estendia ao longo do rio Dyle e partira da Antuérpia, atravessava Louvain e ia até Ruever, de onde atravessava o desfiladeiro de Gembloux até Namur e descia pelo sul ao longo do Mosa até Sedan, em uma frente de apenas 96 quilômetros. O número das forças aliadas excedia os alemães, 36 divisões versus 20 do 6º Exército de Reichenau. Os belgas, embora tivessem combatido bem ao longo da esfera de sua fronteira nordeste, não resistiram ali tanto como se esperava. Em 1914 haviam segurado por mais tempo. À semelhança dos holandeses ao norte deles, simplesmente não puderam enfrentar a nova tática revolucionária da Wehrmacht. Ali como na Holanda, os alemães apoderaram-se das pontes vitais por meio de grande número de tropas, especialmente preparadas, que aterrizaram silenciosamente em planadores ao alvorecer do dia. Dominaram os guardas em 2 das 3 pontes sobre o canal Albert, atrás de Maastricht, antes que os defensores pudessem manobrar as chaves que deveriam fazê-las explodir. Os alemães tiveram um grande êxito quando conquistaram o Forte Ibn Imael, que dominava a junção do rio Mosa e o canal Albert. Essa fortaleza moderna e estrategicamente bem localizada era considerada inconquistável, tanto pelos aliados quanto para os alemães. Mais poderosa que qualquer coisa que os franceses tivessem construído na linha Maginot, ou os alemães na muralha ocidental. Construída numa série de galerias de aço e concreto subterrâneas, esperava-se que suas torres de canhões protegidas por pesada blindagem e manobradas por 1.200 homens resistissem indefinitivamente contra o martelar das mais pesadas bombas e granadas. Caiu em 30 horas ante o ataque de 80 soldados alemães, que, sob o comando de um sargento, haviam aterrissado em 9 planadores sob seu teto, e cujo total de baixas remontou a 6 mortos e 19 feridos. Em Berlim, a Oberkommando fez um comunicado importante, na noite do dia 11 de maio, que o Forte Ibn Imael havia sido conquistado por meio de um novo método de ataque. Fato é que durante o inverno de 1939 e 1940, construíram Hildesheim, uma réplica do forte e da ponte sobre o canal Albert,
e treinavam uns 400 soldados da Fallschirmjäger, emplanadores, para conquistá-los. 3 grupos deviam conquistar as 3 pontes, e o quarto, o Forte Ibn Ismael. Essa última unidade, formada de 80 soldados, no topo da fortaleza, colocou ali um explosivo oco, especificamente preparado sobre as torres blindadas, que não só expunha fora de ação, como espalhava chamas e gás nas câmeras embaixo. Lança-chamas portáteis foram também usados nos portais dos canhões e nas aberturas de observação. Em 1 hora, os alemães puderam penetrar nas galerias superiores, tornar inúteis os canhões pesados e leves do forte e cegar os pontos de observação. A infantaria belga, atrás do forte, procurou em vão desalojar o pequeno bando de atacantes, porém foram expulsos pelos ataques dos Stukas e dos paraquedistas, que chegaram como reforços. Na manhã do dia 11 de maio, unidades avançadas de Panzers, que haviam atravessado as 2 pontes intactas no norte, chegaram ao forte e cercaram-no após novos bombardeios dos Stukas e luta corpo a corpo nos túneis. Foi hasteada então uma bandeira branca, ao meio-dia. Os 1.200 soldados belgas saíram em fileira e renderam-se. Esse feito, juntamente com a conquista das pontes e a violência do ataque desfechado pelo 6º Exército do general von Reichenau, que foi sustentado pelo 10º Corpo Blindado de 2 divisões de tanques e uma divisão de infantaria mecanizada sob o comando do general Heppner, convenceu o alto comando dos aliados que, da mesma maneira que em 1914 a força ofensiva do Terceiro Reich estava sendo descarregada pela sua direita, e tornaram medidas para detê-la. De fato, na noite de 15 de maio, as forças belgas, britânicas e francesas estavam mantendo-se firmes na linha de Diller, que ia da Antuérpia a Namur. Isso foi o que o alto comando alemão esperava. Tornara-se possível lançar o plano de Manstein e atacar o inimigo no centro. O general Halder, chefe do Estado-Maior-Geral, viu muito claramente a situação e suas oportunidades no dia 13 de maio e exclamou em seu diário: ao forte de Namur podemos contar uma completa concentração de 24 divisões britânicas e francesas e 15 divisões belgas. Contra elas, nosso 6º Exército dispõe de 15 divisões na frente e 6 na reserva. Estamos suficientemente fortes para afastar qualquer ataque do inimigo. Nenhuma necessidade de trazerem mais forças. Ao sul de Namur, enfrentamos um inimigo mais fraco, cerca de metade do nosso poderio. O resultado do ataque no Mosa decidirá se, quando e onde poderemos explorar essa superioridade. O inimigo não dispõe de força digna de menção atrás dessa frente. Em 16 de maio, Churchill voou para Paris para observar de perto o que estava acontecendo e percebeu que as pontes de lança alemãs estavam a 96 km a oeste de Sedan, rolando pelo campo aberto e desprotegido. Nada de valor se apresentava entre Paris ou entre elas e o canal. O alto comando alemão mostrou-se surpreso quanto a esse feito. 2 vezes durante essa campanha, o qual o próprio Führer alemão dirigia e no qual ele hesitou. A primeira, em 17 de maio, quando estava em crise de nervos. Nessa manhã, Guderian, que estava a 1/3 parte do caminho para o canal com seu corpo de panzers, recebeu ordem de suspender a marcha. Haviam sido recebidas instruções da Luftwaffe de que os franceses preparavam uma grande contraofensiva para isolar as forças blindadas cujas cunhas se estendiam a oeste de Sedan. A história continuará no capítulo da França. Para a Bélgica, não tinha mais como continuar. Em 28 de maio de 1940, o rei Leopoldo III capitulou nas primeiras horas da manhã, pondo um fim na campanha da Bélgica. A conclusão que podemos observar foi que os ataques inesperados da Fallschirmjäger, que foram cruciais para as batalhas que se seguiram naquele período, e a tenacidade da Wehrmacht em lidar com as dificuldades nos conflitos, e o preparo e a disciplina foram a chave para a vitória nessas campanhas. Ainda não acabou.
A terceira parte, abordaremos sobre a Noruega e a Dinamarca. Para quem não se inscreveu, a hora é agora. Dê um like se você gostou. Um grande abraço e os espero no próximo episódio. Até a próxima.